Graça e paz, amados. 99% é por parte do pastor Rui. Amém? A gente se sente honrado, né, por poder estar aqui nesses dias. A gente veio no primeiro, no terceiro e no quinto. Não tem nada a ver com numerologia, né, mas a gente não tem nada contra os números pares, viu? No sexto, se Deus quiser, a gente volta. Mas para nós sempre é uma honra, assim, poder estar aqui, sem intuito de querer ensinar alguma coisa, porque o Espírito Santo é que nos ensina, mas com o coração a ser repartido, né? Com o coração a ser impartido a respeito daquilo que a gente tem entendido a respeito do propósito, do chamado do Senhor. Nos alegra muito. Eu posso descer aqui, né, pastor Rui? Nos alegra muito podermos nos reunir desta forma, como igreja, independente do ministério, da visão, independente do chamado, né? E aí eu, quando olho para o Leandro, né, o pastor Leandro, ele tem um chamado, é um adorador, a visão de igreja talvez seja diferente da que eu vivo. Eu olho para o pastor Mário, que sumiu, está ali, ele está atrás do Leandro, né? Pastor Mário, acho que vem né, com um trabalho de discipulado, de formação, e eu tento fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu tento fazer aquilo que o Senhor me deu como visão. Né? Visão Deus dá a cada pastor, e se eu for fazer aquilo que o Leandro está fazendo, eu posso até fazer bem feito, mas eu não vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e um dia eu vou ter que dar contas para o Senhor, ele vai dizer assim: por que tu não fez o que eu te chamei para fazer? Eu vou dizer assim: pô, não deu tempo, porque eu estava fazendo aquilo que o Leandro estava dando certo. Então, eu precisava fazer aquilo, eu queria ajudar o Mário no ministério dele. E, às vezes, a gente se envolve em muitas coisas, a gente faz muitas coisas porque quer que dê certo. E, na realidade, o Senhor só vai me cobrar aquilo que Ele me pediu para fazer, aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, eu tenho tentado viver dessa maneira, né? A gente anda com irmãos da Assembleia, a gente anda com irmãos de comunidade, a gente anda com irmãos da Quadrangular, e a gente não tem problema nenhum nisso. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu... A gente só não anda com os irmãos que estão pregando heresia, né? A gente só não anda com o irmão que tá afastado da palavra do Senhor. Mas aqueles que ainda têm a palavra do Senhor como centro, têm a palavra do Senhor como verdade, como vida, esses são nossos companheiros de caminhada. E o objetivo da gente estar aqui é, além da comunhão, que é preciosa, é nós podermos ser edificados naquilo que o Senhor quer para esses dias. Eu entendo o derramar das águas como um lugar de start, um lugar de ativação, um lugar onde Deus, né, liga aquela luzinha no nosso coração, liga aquela luzinha na nossa mente, e a partir de cada derramar, eu creio que algo novo está se formando na vida de cada um que tem participado, no ministério de cada um que tem participado. Nós precisamos acessar uma realidade espiritual nesses dias. E para acessarmos uma realidade espiritual, precisamos de um lugar, amém? Então, esse lugar é o lugar físico, onde nós acessamos essa realidade espiritual em um lugar físico para aqui manifestarmos o reino de Deus. O reino de Deus foi anunciado, foi manifestado por Cristo e está sendo estabelecido pelo Espírito Santo. Não pela igreja, pelo Espírito Santo através da igreja. Então, não somos nós que estabelecemos o reino. Quem estabelece é o Espírito Santo através das nossas vidas. E o que é o estabelecer o reino dos céus nesses dias? No reino dos céus tem enfermos? Não. Então, nós precisamos orar para que os enfermos sejam curados. No reino dos céus há fome? Não. Então, nós precisamos saciar a fome daqueles que passam necessidade. O reino dos céus tem sede? Nós precisamos saciar a sede daqueles que... No reino dos céus alguém está preso? Então, nós precisamos trazer aqueles que estão presos à liberdade. Essa função é bem simples. É bem simples. O reino dos céus, ele precisa ser manifestado através da minha e da sua vida, como igreja. Então, a gente não faz isso sozinho, a gente coopera com o Espírito Santo, e sem um encontro desses, onde há necessidade do Espírito Santo, a gente não consegue fazer uma reunião sem que ele esteja presente.
sem que Ele se mova, sem que Ele nos conduza. Eu nem sabia o que eu ia falar essa noite, acho que nem sei ainda. Mas eu comecei a rabiscar algumas coisas depois que eu cheguei aqui, comecei a sentar com o pastor Rui ali, ele começou a falar algumas coisas, Deus começou a trazer uns textos no meu coração. Eu digo, será que é isso que Deus quer falar? E algumas coisas eu anotei agora, 10 minutos antes da reunião. E eu quero estar sensível a Ele, porque eu creio que Ele tem um propósito nesse lugar. Eu poderia pegar uma pregação, a gente tem esse ano aí umas 30, 40 pregações, o Senhor já me deu, algumas Ele me deu, outras a gente escavocou nas Escrituras, né? Outras a gente entra para dentro e tenta encontrar alguma coisa, e outras o Senhor dá assim, às vezes de manhã a gente sai do banheiro e ela está na mente e está ali. Mas eu queria compartilhar algo assim daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. E nada mais justo quando a gente está chegando, né? Quando a gente está chegando, há uma expectativa. Quando a gente chega em um lugar, sempre há uma expectativa, sempre há um anseio. E o Senhor diz que é para a gente não andar muito ansioso, né? Para a gente ficar tranquilo que aquilo que Ele tem para cada um de nós vai vir, vai ser revelado. Aquilo que Ele tem para cada um de nós vai ser derramado neste lugar. Sendo eu, sendo o pastor Leandro, sendo o pastor Rui, ou ninguém pregando. Ele vai derramar. Porque a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia, ela vai cumprir o seu propósito na minha e na tua vida. O problema é como nós estamos. Nós estamos posicionados neste lugar, há um posicionamento nosso aqui, ou a nossa mente ainda está lá em casa? Ou a nossa mente está nos problemas, as nossas mentes estão na dificuldade? Né? Talvez você está aqui e o coração está dizendo assim, cara, eu não era para estar aqui. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um monte de correria para fazer, e se eu ficar esse final de semana aqui, eu vou atrasar um monte de coisa. Não vai ter jeito, mas é assim mesmo. É assim mesmo. E a única maneira de Deus falar conosco é Ele nos confrontando. Porque todas as vezes que a gente ouve do Senhor aquilo que a gente quer ouvir, não causa transformação. Mas agora, quando a gente ouve do Senhor aquilo que a gente não quer ouvir, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos deixa sem dormir à noite, aquilo que nos faz buscar uma resposta na palavra, e nós, como cristãos, não tem como, irmãos, a gente dizer que é cristão, dizer que ama o Senhor, cantar lindas canções ao Senhor, se a gente não gosta de se debruçar nas Escrituras, se a gente não gosta de ler a Bíblia, se a gente não gosta de estudar a Bíblia, se a gente não gosta de se aprofundar, se a gente não gosta de conhecer a Deus, de conhecer os seus princípios, de conhecer os seus valores, eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, eu creio na regeneração humana, irmãos. A gente trabalha com moradores de rua, situação de rua, ex-presidiários, e eu creio na regeneração humana, eu creio que um assassino ele pode se tornar um pai de família. Eu creio que uma prostituta pode se tornar uma grande mãe. Mas eu também creio que um religioso pode se tornar um adorador. Porque a gente pode viver uma vida religiosa, muito formal, muito sistemática, sabe? E a gente não conseguir encontrar um lugar em Deus. Não conseguir encontrar o lugar secreto, não conseguir encontrar um esconderijo. A gente pode fazer muitas coisas. A gente pode orar e... Gente, a gente orando ou não orando, Deus continua sendo Deus. A gente pode jejuar, e a gente jejuando ou não jejuando, Deus continua sendo Deus. A gente pode ler a Bíblia, 10 capítulos por dia. Deus continua sendo Deus. Porque quem precisa do nosso jejum, quem precisa da nossa oração, quem precisa ler a Bíblia somos nós, não é o Senhor. Somos nós que precisamos. Por isso que nós estamos aqui. Porque reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas fraquezas, e nesse lugar, normalmente, nós somos encorajados. Diga assim comigo, encorajados. A ler mais a Bíblia, a orar mais, a jejuar mais. Normalmente, quando a gente vem num retiro, a gente vem num lugar onde há um derramar de Deus, a gente sai dali muito mais encorajados. Mas quantas vezes, amados, a gente foi num culto no domingo à noite
E Deus derramou de uma maneira sobrenatural, que tu saiu meio tonto de lá. Tu saiu tonto, assim, tá com aquela vontade assim de estar com os pés lá na Índia, aquela vontade assim, sabe, de acordar lá no meio da encrenca. Mas, de repente, na segunda-feira, tu chega no trabalho, tu chega no local de estudo, ou tu acorda em casa e é como se nada tivesse acontecido. Aí tu pensa assim, pô, mas ontem foi um derramar de Deus sobrenatural. Eu ontem flutuei na igreja, ontem foi algo, sabe assim, o Senhor me pegou. E aí hoje parece que foi tudo perdido. Porque aquilo que a gente recebe da religião, irmãos, aquilo que a gente recebe na nossa alma não tem continuidade. Agora, aquilo que nós recebemos no Espírito, e esse é uma reunião espiritual, é um final de semana espiritual. É um final de semana que nós recebemos no nosso espírito, não na nossa alma. A nossa alma ela tem que ansiar o Senhor, a nossa alma tem que ter sede do Senhor. O nosso espírito precisa receber de Deus. Nosso espírito precisa se alinhar para com Deus. O nosso espírito precisa estar ligado no Espírito de Deus. Se nós estamos em Cristo, nós somos um espírito com Ele. Nós não estamos mais em tempo de receber a visitação do Espírito, de culto em culto. Todo culto ou todo encontro que eu vou, eu recebo uma revelação do Espírito e aquilo me sustenta algum tempo. Não. Nós precisamos ter esse encontro diário. Nós precisamos ter esse sustento diário. Nós precisamos ter esse alimento diário. Então, se nós somos cristãos, se nós somos crentes, independente da nossa denominação, como igreja do corpo de Cristo, nós precisamos nos debruçar nas Escrituras. Sabe assim, se você ainda tem dificuldade de sentar, de ler a Bíblia, se você tem dificuldade de orar, você precisa buscar ao Senhor. Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Irmão, se a gente não está vivendo isso nesses dias, às quartas-feiras eu faço uma escola com o pessoal da igreja e a gente estava estudando há uns dias atrás a respeito de como viviam os convertidos lá de Atos 2. E a gente pegamos um jatinho, fizemos uma lotação e caímos lá naquela terra naquele tempo. E mergulhamos e tentamos entender o que o pessoal estava vivendo, como eles estavam repartindo as coisas, o que era a comunhão para eles, o que era partir o pão, o que era perseverança para eles. E a gente entendeu umas coisas assim, que foi um tempo único na igreja, que talvez a gente não alcance nos dias de hoje, viver como eles viveram. Mas os princípios continuam sendo os mesmos. Perseverar na oração, perseverar na comunhão, sabe, no partir do pão. Continua, os princípios nós podemos alcançar. Os princípios, eles são imutáveis, e eles foram estabelecidos, e eles nos alcançam ainda hoje. Talvez a gente não consiga viver o que aquele povo viveu, porque na realidade eles estavam entre os apóstolos, eles estavam entre pessoas que haviam visto Jesus, que viram Jesus subir aos céus, e dizer, cara, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Então eles estavam, para eles, é como se Jesus fosse voltar aquele final de semana. Eles estavam prontos, esperando, aguardando a vinda do Senhor, e eles ansiavam, por isso eles viviam isso. Não tinham por que ter carro, não tinham por que ter casa, ter carro, não tinham por quê. Porque o Senhor estava às portas. E nós vivemos isso nos nossos dias, irmãos. Alguém tem dúvida de que o Senhor está às portas? Não porque faz pouco tempo que Ele foi, mas porque os sinais são claros, os sinais são evidentes. O relógio que é Israel está dizendo, está quase na hora. Então esse é o motivo para nós vivermos como eles viviam, perseverando na oração, vivendo uma vida de oração. Realmente, irmãos, realmente, não só dizer amém, aleluia, glória a Deus, quando o pastor falar na frente que tem que orar. Irmão, você está orando 1 hora por dia, você está lendo a Bíblia, você está tendo uma comunhão com Deus, você está entrando naquele lugar secreto com Ele, você é amigo íntimo dEle. Se nós pudéssemos hoje descortinar isso, irmãos, nós temos um relacionamento de amizade íntimo,
para com o Senhor? Íntimo. Íntimo. Né? E quando Paulo vai falar sobre íntimo, ele está falando entre a esposa e o marido. Ele fala sobre uma intimidade, para nós, quando a gente pensa a respeito de intimidade, lembra da esposa e o marido no quarto. Olha o nível de intimidade que um casal entra num quarto. Esse é o nível de intimidade que nós precisamos desenvolver para com o Senhor. Precisamos conhecê-lo, permitir que Ele nos conheça e sermos amoldados por Ele. Precisamos, é um tempo. Nós não podemos viver mais de encontro em encontro. Não dá mais para viver de culto em culto. Talvez você diga, mas eu estou ainda 2 cultos por semana e eu ainda vou na célula. Não é o suficiente. Porque os irmãos naquele tempo, eles perseveravam todos os dias. Os momentos de comunhão, partir do pão, naquele tempo, para eles era conhecido como um momento ágape, era um momento de amor. Era um momento, sabe, que eles sentavam junto à mesa, eles partiam o pão, e não era apenas aquele momento de ceia nosso, mas era um momento de refeição. Eles ficavam muitas horas juntos, todos os dias. Oravam no templo e partiam o pão de casa em casa. Muitas horas juntos. Não dá para a gente viver de 2 cultos por semana. Não dá para a gente viver lendo a Bíblia somente no sábado de manhã ou somente no domingo de manhã. Não dá para viver fazendo aquela oração de 5 minutos antes do almoço. Ou, quem sabe, aquela oração de 3 minutos antes de dormir. Não dá, irmãos. Não dá para viver assim. Eu acho que esse início de encontro nós precisamos repensar o lugar onde nós estamos posicionados. Onde nós estamos posicionados? Ezequiel, ele vai falar logo no capítulo 1 a respeito da visão que ele teve dos 4 seres viventes, e no versículo 17, ele está falando a respeito dos seres viventes, diz que eles, na versão King James, diz que eles estavam posicionados, e eles se moviam, tanto para frente, como para trás, como para a direita, como para a esquerda, eles se moviam para todos os lados. Nós precisamos estar posicionados, irmãos, aonde? No centro da vontade de Deus. E nos mover. Como? Pelo Espírito de Deus. Onde sopra o vento, onde o vento sopra, a gente vai junto. O Senhor está me chamando para cá, eu vou para cá. Agora, como é que a gente vai saber se é para a direita ou para a esquerda se a gente não tem intimidade com o Senhor? Se a gente não conhece o Senhor? Aí a gente vai precisar que alguém venha sempre, faz favor, pastor, bota a mão na minha cabeça. Toda vez que alguém bota a mão na nossa cabeça e diz o que a gente tem que fazer, a gente faz. Mas quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, quando Ele fala através da sua palavra, quando nós alcançamos um entendimento, um discernimento, não gera vida em nós. Gera estabilidade. Não, mas será que, o pastor Rui falou nisso, será que foi Deus mesmo que deu esse versículo? Será que é para me fazer isso? Será que é para me mover nessa direção? A igreja precisa, nesses dias, irmãos, estar bem posicionada. A igreja precisa ser luz, fora das 4 paredes. Uma lâmpada colocada embaixo de uma mesa, ela não vai iluminar o ambiente. Ou um sal guardadinho dentro do saleiro, ele não vai salgar a sopa. Ele precisa sair do ambiente. E a igreja, como luz nesses dias, ela precisa sair das 4 paredes. Igreja, chamados para fora, mas a gente tem uma facilidade de ser igreja dentro da igreja. Né? Igreja espiritual, igreja, uma realidade espiritual, dentro de uma igreja, um local físico. Mas a igreja espiritual, ela se move aonde o Espírito Santo está se movendo. Ela é sal, ela é luz, aonde ela está se movendo. Né? O pastor Rui falou que, depois o Paulo vai falar dos projetos. Algo que o Senhor nos chamou para fazer, não tenho intenção nenhuma de me exaltar,
mas glorificar o nome do Senhor através daquilo que Ele tem feito, no lugar onde nós estamos inseridos. Também não vá fazer isso achando que porque está dando certo lá, vai dar. Não dá. Isso é chamada de Deus, é visão. Eu conheci há uns 3 meses atrás um homem chamado Paulo Capelletti, não sei se alguém já ouviu falar nele, é um cara de São Paulo, pastor de São Paulo. Ele, há 15 anos atrás, ele era pastor da Batista, e Deus falou uns negócios meio estranhos para ele. E a casa dele hoje é um albergue, irmãos. Ele é um cara assim que, aos meus olhos, ele encarnou o verbo. Ele abriu mão da vida, abriu mão da família, abriu mão do luxo, abriu mão do conforto, de tudo, para cuidar de pessoas que estão à margem da sociedade. Hoje moram na casa dele mais de 20 pessoas, fazem 4 anos que ele não sabe nem onde está a chave da porta. É um albergue a casa dele. Mas agora eu vou fazer isso? Não, irmãos, Deus não me chamou para fazer isso. Chamou ele. Ele tem que obedecer a Deus. Se Deus chamou ele, ele tem que obedecer a Deus. Agora eu não preciso fazer isso. Deus não me chamou para fazer isso. Deus me chamou para aquilo que Ele tem como propósito na minha vida. E é o que eu e você precisamos encontrar nesses dias. Precisamos estar posicionados nesse propósito. E nos movermos de acordo com os planos dEle para a nossa vida. Só que às vezes a gente fica 3 anos, 5 anos, 10 anos na igreja e a gente parece que não sabe aonde vai. E se a gente não sabe onde vai, como é que a gente vai partir? A gente está sempre ali, esperando que dê uma partida, que eu vá a algum lugar. E, na realidade, nós precisamos partir. Só que a gente, muitas vezes, fica limitado àquilo que é pregado. O Senhor, Ele morreu para nos salvar, amém? E a obra de evangelização, a obra de salvação, ela é pregada, ela é anunciada aos 4 cantos da terra. A igreja nunca cresceu tanto como tem crescido nos últimos anos. Não sei se alguém tem algum número, mas nunca cresceu tanto. Só no Brasil, como fora do Brasil, como na África, sabe, como na Europa. A igreja nunca cresceu tanto como tem crescido nos últimos anos. Mas o problema é que as pessoas são salvas, mas Jesus, Ele morreu só para nos salvar, para que nós tivéssemos vida e vida abundância. Ele morreu para nossa vida ser transformada. Nos botar no novo e no vivo caminho. E as pessoas são salvas, mas não têm as suas vidas transformadas. A gente encontra pessoas na igreja há 5, há 10 anos, irmãos, que ainda tem facilidade de mentir. Que ainda tem facilidade de fazer o imposto de renda e botar o CNPJ lá de um hospital que nunca teve. Ou seja, pessoas que são salvas, aceitaram Jesus, se batizaram, mas elas não têm as suas vidas transformadas, porque elas não têm o caráter de Cristo, porque elas não foram moldadas, elas não andaram com o Senhor. Por que Jesus chamou 12 para andar com Ele? Diz que tinha uma multidão que seguia Ele, certo? Marcos vai dizer que alguns estavam observando Jesus, para ver o que Ele estava fazendo, para criticar, para dar contra. Outros queriam tocar Jesus, para serem curados. Mas diz que Ele separou 12 para andarem com Ele, para orarem com Ele, para serem discipulados por Ele. Porque ali Ele poderia passar o seu caráter para eles. O caráter do discípulo, ele vai sendo revelado no andar. Tem coisas que eu prego hoje que eu aprendi com o pastor Rui. Apesar de eu não ser um discípulo próximo do pastor Rui. Mas muitas coisas eu aprendi por Deus através da vida dele. Então eu tenho ele, pelos escritos que ele já deixou lá em casa, que toda vez que ele vai lá em casa ele deixa alguma coisa escrita, pelos escritos, pelas apostilas que ele vai deixando, a gente vai sendo discipulado e vai tendo ele como um mentor. Vou sendo mentoreado por ele. Agora, o pastor Rui é o Cristo? Não. Mas se o Cristo está naquela porta lá, amém? Ele, para mim, é uma referência de Cristo. Ou seja, quando eu olho para ele, vejo o pastor Rui, e eu levanto os olhos, eu vejo Cristo. Eu sou militar, não sei se tem mais algum militar aqui. A gente que é militar, a gente atirava com fuzil, e o fuzil ele tem uma alça de mira e uma massa de mira, e a gente aponta para o alvo. Para mim acertar o alvo, eu tenho que alinhar
a alça para com a massa. Então, se estiver desalinhado, eu vou errar o alvo. Eu preciso acertar. E assim, irmãos, eu e você, nós somos como referências. Referências de Cristo. Se as pessoas olharem para nós, e a gente, num momento, ficar ofuscado, elas enxergarem a Cristo, a gente está no caminho certo. Agora, se elas olharem para nós e não verem nada de Cristo em nós, não verem o caráter de Cristo, sabe, não verem o amor de Cristo, se Deus quiser dar um abraço em mim hoje, você crê que Ele vai descer aqui e vai me abraçar? Ele deve estar olhando lá e diz, o Paulo está lá pregando o Evangelho, vou dar um abraço a esse cara. Ele vai descer aqui e vai me dar um abraço? Não. Ele vai usar o pastor Rui, o pastor Leandro, o pastor Mário, vai usar um de vocês para me dar um abraço. Amém? Porque nós, irmãos, nós somos as mãos de Deus nessa terra. Nós somos os pés do Senhor nessa terra. Nós somos a boca do Senhor nessa terra. Quando alguém precisa de uma palavra de consolo, quem é que Ele vai usar para consolar? Eu e você. Quando Ele quiser abraçar alguém, Ele vai usar quem? Eu e você. É eu e você que expressamos Cristo nessa terra. Eu e você que somos sal, eu e você que somos luz. Então nós precisamos refletir essa luz. Precisamos estar posicionados num lugar, no centro da vontade de Deus, num lugar que está dentro do propósito do Senhor para mim e para a tua vida. Nós precisamos nos mover pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que nos leva. Elias, depois de ter orado no céu, desceu fogo, matou os profetas de Baal, fugiu e foi para uma caverna. O que Deus disse para ele? Está fazendo aqui, Elias? Aqui era para tu estar aqui? Era para tu estar aqui, Elias? O que está fazendo aqui, cara? Esse não é o lugar. Não era para estar posicionado ali. Deus não tinha terminado o propósito ainda. Está fazendo o que aqui? Está fugindo do propósito? Está fugindo do propósito? Porque, irmãos, o propósito ele vai sempre exigir sacrifício. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Ser discípulo de Jesus, todo mundo quer, irmão, até o ímpio. Até o ímpio quer ser discípulo de Jesus. Agora, negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus sonhos, negar os seus planos, negar os seus ideais. Tomar a sua cruz. Não, mas Jesus já morreu na cruz, para que eu tenho que tomar a minha? Jesus já está na cruz. Para que eu tenho que tomar a minha? Tomar a sua cruz, as suas fraquezas, as suas limitações, os seus medos, as suas mazelas. E seguir Jesus. Para onde é que Jesus foi depois que ele tomou a cruz dele? Para onde ele foi, pastor? Foi para o céu, né? Foi arrebatado, Jesus tomou a sua cruz e ele foi arrebatado direto para o céu, amém? Não, irmãos. Ele foi para o Calvário. Por que a gente quer ir direto para o céu? Por que a gente quer ir direto para o céu? É mais fácil. É mais fácil, né? Eu aceito Jesus num culto, o pastor bota a mão na minha cabeça, diz que eu estou salvo, me leva para o batismo, e a partir dali, então, eu vou para o céu. Cara, se fosse assim, a gente aceitava Cristo num dia, no outro dia, morria. Tem uns que tem que ser no mesmo dia, né, irmão? Senão ele se desvia. Tem uns que se Deus deixar para o outro dia, o cara se desvia. Então tem que batizar e já levar. Mas não, irmãos. Deus ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar o nosso caráter. Sabe? Deus ele pega um enfermo e transforma num cara saradão. Ele pega um preso e transforma em alguém livre. Ele pega alguém que está cheio de ódio e encharca de amor. Ele pega um cego e abre os olhos para que ele possa ver, um surdo e abre os ouvidos para que ele possa ouvir. Ele pega o mudo, ele pega um gago e envia pregar o evangelho.
Como está? Qual lugar que nós estamos posicionados? Como é que nós estamos nos movendo? Como é que nós entendemos e discernimos esses dias, irmãos? Os dias são maus. São maus, irmãos. Os dias são maus. Existe uma perseguição velada para com o cristianismo. Existe uma tentativa de destruição da família, dos princípios e valores que são de Deus nas nossas vidas. Eu e a minha esposa, a gente tem conversado, nos últimos 3, 4 meses, a gente viveu algo muito intenso, que a gente realizou em Pelotas o primeiro fórum de transformação social, com o tema, restaurando a dignidade do cidadão. E a gente envolveu vereadores, a gente envolveu o Poder Judiciário, a gente envolveu a igreja, sabe? A gente envolveu o pessoal da prefeitura, e para chegar e dizer para eles lá que a gente crê na restauração, irmãos, do cidadão. A gente chegar e dizer para eles lá que eles entendam isso, que se movam desta maneira. Só que eu e você somos o principal agente de restauração que Deus tem na terra, que é a igreja. Onde tem um perdido, irmãos, onde tem um preso, onde tem um doente, onde tem um cego, quem é que tem que estar lá junto? Eu e você. Nós não podemos ficar limitados às 4 paredes, nós não podemos ficar limitados aos nossos planos, nós não podemos ficar limitados ao nosso conforto, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá prazer. Nós precisamos identificar onde é que Deus está se movendo. Onde é que Cristo está se movendo. Onde é que, precisa ser manifestado o amor de Deus. Em Pelotas hoje nós temos mais de 1.000 presos, irmãos. Mais de 1.000 presos. E 11.000, é loucura, 1.000 presos e 11.000 esperando julgamento de sentença. Que estão soltos, irmãos, que vão ser presos uma hora. Que vão ser presos uma hora. Estão em julgamento. Estão livres ainda, mas vão ser presos. Em Pelotas, há uns anos atrás, existiam mais de 10.000 usuários de crack. A grande maioria deles fora de casa. Porque o usuário de crack tem isso, irmãos, ele não fica em casa. O usuário de crack, o cara que usa cocaína, ele usa cocaína num dia, no outro dia ele é até pastor. Ele usa cocaína num dia, no outro dia ele é capitão do exército. Ele usa cocaína num dia, no outro dia ele é juiz. Agora, o cara que usa crack, ele perde a noção de família, ele perde a noção de sociabilidade, ele perde a noção de emprego, ele perde a noção de higiene. A gente vê nessas grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, as Cracolândias, o pessoal perdendo a noção. E se a igreja não ir de encontro, irmãos, Jesus disse que um dia ele ia dizer assim, cara, que eu tive preso e tu fosse ver. Eu tive fome e tu me desse de comer. Eu tive nu e tu me vestisse. É isso que ele vai cobrar de nós. Não foi quantas horas a gente orou, não foi quantas vezes a gente leu a Bíblia, não foi quanto jejum a gente fez, porque ler a Bíblia, orar e jejuar, o beneficiado sou eu. Eu preciso, para que eu possa vencer a minha carne, para que eu possa vencer a minha vontade, para que eu possa vencer o meu ego, para que eu possa vencer o meu orgulho, para que Cristo possa vencer em mim. Às vezes a gente entra com as coisas que Paulo fala. Paulo fala que ele não é perfeito, mas ele prossegue em direção ao alvo, daqui a pouco ele diz, não, mas nós que somos perfeitos, para aí. Estava batendo biela já. Não, irmãos. Martim Lutero disse que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Sou santo porque o Espírito Santo habita em mim. Eu sou pecador por causa da minha natureza. Sou falho, sou negligente, faço muitas vezes aquilo que eu quero fazer. Paulo dizia, aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu acabo fazendo. Foi Paulo que falou isso. Agora, aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Só que nós não podemos nos acostumar com isso, irmãos. Só que a gente se acostuma com isso.
A gente diz assim, cara, eu já não tenho mais idade para isso, né? Eu não tenho curso de teologia, eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, nunca ninguém deu bola para mim, o pastor nunca deu bola para mim, o pastor nunca me chamou para me discipular, nunca me chamou para mim ir para o curso de teologia, né? Então eu não vou fazer nada. Mas não é o pastor que chama, é Jesus, é o Senhor que chama, é Ele que envia, é Ele que capacita. O pastor coopera com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, o pastor fica sensível àquilo que o Espírito Santo está falando, mas é o Espírito Santo que está fazendo todas as coisas. E a gente vai ver, quando Jesus vai lá para cá, para jantar na casa de Marta e Maria, né, diz que Marta se preocupava com muitas coisas, tinha muitas atividades. E quando fala a respeito de mulher na Bíblia, a gente pode usar a igreja. E às vezes a gente, como igreja, está envolvido em muitas atividades, irmãos. Não, mas nós temos 2 cultos, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo outro, e eu tenho que fazer aquilo outro, e não sei o quê, porque se eu não fizer, o pastor vai me puxar minha orelha, e eu tenho que ir lá ajudar fulano, ciclano, e a gente está envolvido em muitas coisas. E aí Jesus para Maria, né, Marta, Maria escolheu a boa parte, porque ela está ali ouvindo ao Senhor. Né, quando eles estão lá no Monte da Transfiguração, né, Pedro diz assim, cara, Elias, olha aí, ó, vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui, que o negócio está bom aqui, o negócio está chapaceira. Quem é que não gosta de ir para aquele culto que termina à meia-noite, aquela vigília que está 3 horas da manhã, está todo mundo na chapaceira? Cara, vamos montar uma coisa, vamos ficar por aqui que Jesus vai voltar. O Pedro queria isso. Aí diz assim, não. Mas naquela noite veio uma voz do céu que diz assim, a ele ouvi. Irmãos, nós estamos ouvindo a Cristo? Nós estamos ouvindo a Cristo? Eu costumo dizer lá na igreja que nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de muitas vozes. Pensa em um tempo difícil de pregar o Evangelho, irmãos. Pensa em um tempo difícil de manter uma igreja unida. Pensa em um tempo difícil de colocar cada ovelha no seu devido lugar. É difícil, porque nós estamos em um tempo onde há muitas vozes. A pessoa liga a internet, ela ouve o que ela quer. E o que ela não quer, também. Abre a internet, vê o que ela quer e o que ela não quer, também. E aí, irmãos, eu chego na casa de um membro, vou lá tomar um chimarrão, bater um papo. Aí o cara diz, pastor, tem um cara pregando aí, o cara deixa eu lhe mostrar. Aí o cara abre o vídeo lá, aí o cara está falando de uma unção de Manassés, uma unção de Efraim, um negócio louco lá. Irmãos, eu levei 1 hora para conseguir desconstruir aquilo que ele estava aprendendo. Eu digo, irmãos, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso é coisa do homem. Porque, por causa disso, está aqui, olha o que ele falou ali, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Olha aqui, o que ele falou ali, está aqui. A Bíblia diz isso? Não, então é construção de homem. Construção de homem não nos interessa, só nos atrapalha, nos afasta de Deus, irmãos. Então, para a gente que tem vivido esse tempo como pastor, né, é difícil, irmãos, porque as pessoas estão ouvindo muitas vozes. E a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Espírito Santo. Né? É um tempo de muita... Né, eu costumo brincar com os irmãos lá, um tempo de todo mundo quer ter um corte de cabelo, que nem o do Neymar, né? Hoje em dia o cara quer ter um corte de cabelo, uma barbinha. Né? A barba eu tive que deixar lá, que eu estava muito moço, ninguém mais queria me respeitar, irmãos. Aí eu deixei a barba para ver se ficar mais maduro. Aí a pessoa quer ter um corte de cabelo, né? Ela quer ter um estilo do Neymar, ela quer vestir uma roupinha, né, da moda, ela quer estar sempre alinhadinha, ela quer botar um tênisinho Nike, quer botar um sapato com, né, aquele metalzinho na ponta ali. Mas na realidade o que nós precisamos, irmãos, é ter a mente de Cristo. Estar vestidos com linho finíssimo e calçados com o Evangelho da disposição, da preparação da pregação do Evangelho. É o que nós precisamos, irmãos. Às vezes a gente está
tão preocupado com o exterior. E o que o exterior faz é agradar o homem, irmãos. Porque o que agrada é o Espírito, é o Espírito. É a palavra que vem do Espírito, é que causa transformação de vida. A gente tinha tempo que as pessoas queriam ser parecidas com os pregadores. O cara botava um paletó, tinha um pregador que usava suspensório, aí tinha 10 pregadores com suspensório. Era a unção do suspensório. Não. O discípulo não precisa ser igual ao seu discipulador. Precisa ser igual a Cristo. Porque o discípulo não é do discipulador, o discípulo é de Cristo. Se eu estiver fazendo discípulo para mim mesmo, irmãos, eu vou ter seguidores. Se eu fizer 10 discípulos para mim mesmo, eu vou ter 10 seguidores. Vou ter 10 pessoas me idolatrando. Agora, se eu fizer discípulos para Cristo, se eu fizer 10 discípulos para Cristo, nós já somos 11 adorando a Cristo. E nós estamos sendo chamados nesse tempo, irmãos, para encontrar um lugar de intimidade e de adoração ao Pai. E por que tem que ser verdadeiros adoradores que Ele procura? Porque tem muito falso, irmãos. Tudo que é verdadeiro está escasso. Tudo que é verdadeiro está escasso. O Evangelho, tem um Evangelho falso sendo pregado por tudo quanto é lado, irmãos. Tem um Evangelho falso sendo pregado por tudo. Um Evangelho que não exige sacrifício. É um Evangelho que você conquista. É um Evangelho que você toma posse. É um Evangelho que você... Tem um livro de um pregador desse da televisão, que a capa dele diz assim, exija seus direitos. Que direito que eu tenho, irmão? O direito que eu tenho é de ir para o inferno. O único direito que eu tenho é de ir para o inferno. Se eu for para o céu, é pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Senhor. Então, há evangelho que está afastando as pessoas de Cristo. Agora, o verdadeiro evangelho, ele vai encarnar em nós. Ele vai encarnar, nós precisamos encarnar o verbo. O que é encarnar o verbo, irmãos? É as pessoas lerem em Cristo em nós. Não é mais aquilo que nós falamos, irmãos. Não é mais aquilo que o pastor fala, não é mais aquilo que ele faz, mas é aquilo que ele é aquilo que nós somos, é aquilo que nós estamos nos tornando como cristãos. O que nós estamos tornando como cristãos? Nos tornamos pessoas melhores, mais amáveis, pessoas que perdoam facilmente, pessoas que repartem, ou nós estamos nos tornando uma elite? É um outro lado, irmãos. Hoje eu vejo uma parte da igreja, aqui para a Serra eu não sei se tem, mas tem igreja hoje que o pessoal está se isolando, irmãos. Querem viver em comunidade, que nem viviam no século I. O pessoal vai para o interior, compra uma chácara, e vão viver 4, 5, 10 famílias lá, e vivem no interior, se afastam. Hoje, lá em Pelotas, eu já vejo pessoas que não deixam mais seus filhos ir para a escola. Porque eles são ensinados em casa, porque eles não podem se contaminar. Mas para aí, vem cá, não é o contrário. Não é nós que temos que contagiar os outros. Agora nós temos que nos cuidar das pessoas nos contaminarem. A minha Bíblia diz que as trevas jamais prevalecerão contra a luz. Aí eu preciso me isolar. Não, agora eu só vou andar com crente, eu não ando mais com o pessoal do mundo. Ah, não, familiar meu, irmãos, eu já fiz isso. Eu, quando me converti, há 20 anos atrás, eu sempre fui um cara muito quisto na minha família. Eu era amigo de todo mundo, tudo que é festa que tinha, era eu que fazia, sabe, a agitação. Eu me converti, e a minha família é toda católica, beatos, irmãos. E eu tentei, logo me converti, aquele primeiro amor, e eu batia de frente com um, batia de frente com o outro. O meu pai ficou 6 meses sem falar comigo. Esse dia eu convidei um colega de trabalho. Eu digo, cara, nós éramos amigos, nós éramos um e carne no trabalho. Eu digo, cara, esse cara tem que aceitar Cristo. Eu convidei ele e a esposa para jantar lá em casa. Eles jantaram e eu, do amor de Deus, o que aconteceu na minha vida foi isso. E ele se levantou, ficou atrás dela, assim. E ela estava me dando ouvidos, irmãos. Mas ele estava possesso, e eu falando, e eu aqui, meia-noite. Aí ele, já pela 15ª vez, disse, mulher, vamos embora. Irmãos, aquele cara ficou uns 6 meses sem falar comigo. Trabalhava comigo.
Algumas coisas eu vim entender depois, amadurecendo. O ano passado, quando eu voltei da Amazônia, eu estava em casa uns 10, 15 dias em casa. A minha irmã me ligou. Né, Paulo, a tia pediu para te ir lá falar com ela. Eu tenho uma tia chamada tia Eva. Ela foi madrinha do meu casamento. Irmãos, a última vez que eu tinha entrado na casa dela foi quando eu fui levar o convite de casamento. E a gente fez 27 anos esse ano. Mas eu fui no ano passado. Então a gente tinha 26 anos que eu não entrava na casa dela. Aí eu vou lá, irmãos, todo constrangido. E Deus havia falado com ela, pastor Rui. Ela havia entregado a vida para Jesus. E Deus tinha dito para ela assim, quem vai te batizar vai ser o Paulinho. E ela me chamou lá para me dizer que Deus tinha dito para ela que eu iria batizar ela. Irmãos, eu pedi perdão para ela, para o meu tio, para os meus primos, por ter andado afastado há tantos anos. E hoje eu tenho frequentado a casa dela quase de 15 em 15 dias, eu vou lá orar com ela. Sabe, o outro tio meu também ficou sabendo que eu fui na casa dela e disse, o Paulinho tem que passar aqui. Aí eu fui lá, irmãos. E aí um dia eu estava lá à tarde com ele tomando chimarrão, aí um filho dele que está em Florianópolis ligou para ele. E ele já tem 82 anos, já é um senhorzinho já. Ele é meu padrinho. E nós estávamos tomando chimarrão e falando, eu repartindo as coisas de Deus com ele assim, e aí o meu primo ligou. E ele falando assim para o meu primo, Carlinhos, tu não vai adivinhar quem é que está aqui em casa? O Paulinho está aqui e nós estamos falando das coisas de Deus. E ele começou a chorar no telefone. Sabe assim? Deus me constrangendo, irmãos, com o amor dele, por aquilo que eu não fiz. Mas ele fez. E Deus nos está chamando, irmãos, nesses dias, para a gente fazer a diferença. A gente deixar um legado. Como igreja, irmãos. A igreja está crescendo, amém? Eu falei antes. Mas qual é a representação dela na sociedade? Qual é a representação da igreja na sociedade? Há um avivamento já há uns quantos anos na Guatemala, alguém já ouviu falar? A Guatemala hoje tem mais de 60% de cristãos. Eu ouvi o testemunho de um pastor que esteve lá, Guilherme Lócio. Não sei se já ouviram falar nele. Ele não é brasileiro, mas ele mora em São Paulo. Esse cara, ele esteve na Guatemala. A Guatemala está com 60% de cristãos, mas a corrupção no governo continua a mesma, a fome continua a mesma, os presídios continuam lotados, os hospitais continuam lotados, a miséria continua a mesma. Irmãos, tem alguma coisa errada nesse evangelho que está sendo pregado lá. O Rio de Janeiro, irmãos, hoje estão falando em 35%, 40% de crente. Mas o que a igreja está fazendo? Exército na rua. O que a igreja está fazendo lá, irmãos? Qual a expressão que a igreja tem na sociedade atual? No tempo da igreja primitiva, as pessoas olhavam, os caras se amam. Né? Os caras tinham vontade de fazer parte daquilo. Não faziam por causa da perseguição religiosa que tinha. Mas eles tinham vontade. Quem é que tem vontade de participar da igreja hoje, irmãos? Quem tem vontade de participar? Quem é que você encontra na rua assim, a pessoa diz assim, cara, eu não vi a hora de alguém me levar para a igreja? Me diz. Quem é que você encontra com esse espírito, Mário? Que é o cara diz assim, cara, eu não vi a hora de alguém entregar o evangelho e eu fazer parte da igreja. Quem é que diz isso, irmãos? Quem é que chora? Pá, que coisa boa, agora eu estou na igreja. Quem é que fala isso? Ninguém mais fala isso, irmãos. Isso foi perdido. Porque há necessidade de fazermos uma desconstrução. Jeremias 1:10 fala que a gente tem que desconstruir algumas coisas. Tem que derrubar, tem que colocar por terra. Para aí, então, edificar. E o que nós precisamos fazer nesta sexta-feira é desconstruir algumas coisas, irmãos. Desconstruir alguns pensamentos, desmistificar alguma coisa a respeito de igreja, para que quando algo for estabelecido, for edificado, não haja nada por baixo. Ninguém vai construir um prédio em cima de um alicerce antigo. Ninguém coloca vinho novo em odre velho.
Ninguém coloca vinho novo em odre velho, um remendo novo num vestido velho. Por quê? Porque perde-se o odre e perde-se o vinho. Perde-se a palavra e perde-se quem está ouvindo a palavra. Então, irmãos, se a gente ouvir grandes revelações, grandes, derramar de Deus assim, se a gente não tiver com o coração preparado, não vai dar certo. A gente vai se perder. Ou a gente vai perder aquilo que Deus está fazendo. Então, nós precisamos desconstruir algo. Nós precisamos nos arrepender. Arrepender de não termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Arrepender de sermos ociosos no reino. De não estarmos envolvidos com aquilo que Deus está fazendo. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus está fazendo algo na sua casa, o próximo da sua casa, na sua cidade. Nós somos aqui de várias cidades. Deus está fazendo algo na sua cidade. Deus sempre trabalha com a cidade, irmãos. É impossível que Ele não esteja fazendo nada lá e você não saiba do que está fazendo. Eu creio que o pastor Leandro sabe que Deus está fazendo em Itajaí e ele quer estar envolvido. O pastor Mário sabe o que ele está fazendo em Curitiba e ele precisa estar envolvido. Eu sei o que ele está fazendo em Pelotas e eu estou envolvido. Nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. Não é por ativismo, irmãos. Não é porque nós temos que fazer alguma coisa, não. Porque nós temos que nos mover. Jesus, ele iniciou um movimento. A igreja se tornou um monumento. Né? Estouraram grandes prédios. Eu não tenho nada contra o prédio, irmãos. A gente também tem um prédio lá, mas grandes prédios, bonitos, né? Formosos, aconchegantes, muito confortáveis. Mas é o que a gente está sendo igreja fora do prédio. Como a gente está se movendo na cidade. As pessoas que estão sendo alcançadas através do nosso testemunho. Ou você não tem um testemunho para dar? Ou você não tem um testemunho? Deus nunca fez nada na sua vida. Você não tem uma experiência com Deus que você possa testemunhar. A tribulação produz perseverança, produz experiência. Ou você quer passar por uma tribulação para ter experiência? Nós vamos orar aqui agora, irmãos. Nós temos experiências, irmãos. Deus já tocou na nossa vida, Deus já nos libertou, Deus já nos curou. Deus já restaurou a nossa vida. Provavelmente restaurou o nosso casamento, a nossa casa, a nossa vida profissional. E a gente vai dizer que não tem nada para repartir, não tem nada para compartilhar, não tem nada para testemunhar. Nós temos, irmãos. Não podemos ficar calados. Porque nós podemos ir para o inferno com tudo que Deus já fez na nossa vida. Nós podemos ir para o inferno. Aquele que não perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim será, aquele que não perseverar, não diz, mas dá para se entender. A minha imaginação, se não perseverar, vai perder a coroa. A igreja de Apocalipse, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Mas a carta não é para a igreja, não é para uma igreja? O que ele está fazendo lá de fora? Como é que pode assim? Ele manda uma carta para a igreja e ele está do lado de fora. Está estranho isso, não está? Mas é uma realidade ainda hoje, irmãos. Jesus ele está de fora de muitas igrejas. Jesus está de fora de muitas famílias, está de fora de muitas casas, de muitas vidas, que estão dizendo que são igreja. Mas ele não está mais ali. Aí João tem uma visão do céu e diz que lá no céu há uma porta aberta. E essa porta aberta está aqui, irmãos. Jesus ele é procurado por um dos principais da sinagoga chamado Jairo, que estava com uma filha doente em casa. E diz assim, minha filha está morrendo. Tu pode ir lá, orar por ela, tocar nela, fazer alguma coisa, não sei mais o que fazer. E aí, quando ele vai indo para lá, há uma mulher que vem e toca nele. E essa mulher estava com uma hemorragia há 12 anos, e ela é curada. Mas quando Jesus chega naquela casa, a
há pessoas na frente, os pranteadores, está lá aquele pessoal dizendo, cara, ela morreu, está perdendo tempo aqui. Aí Jesus diz o quê? Morreu não, ela está dormindo. Sabe, às vezes muitos de nós estamos dormindo. Às vezes o nosso ministério está dormindo. Às vezes os nossos sonhos estão dormindo. E você pensa que já morreu. Talvez você esteja dizendo assim, já morreu, não tem mais jeito. Não, eu não tenho mais jeito para mim, né? Já morreu. Mas isso é o que você está dizendo, isso é o que as pessoas estão dizendo. Porque quando Jesus tocar em ti, aquilo que está morto vai ressuscitar. E eu creio que Jesus vai tocar em muitos ministérios essa noite, neste lugar. Eu creio que Jesus vai ressuscitar muitos sonhos, vai ressuscitar muitos chamados. Você até achava que estava morto, mas Jesus está dizendo para ti, o teu chamado, aquele sonho, sabe? O teu ministério estava apenas dormindo. E ele vai ressuscitar essa noite, porque o Senhor vai tocar nele. É isso que vai acontecer, irmãos. Mas se você está enfermo, se você está doente, você precisa tocar nele. Se você está como aquela mulher enferma, você precisa tocar nele. E para tocar nele, aquela mulher teve que sair de casa. Para tocar nele, aquela mulher teve que se meter em meio àquela multidão, se espremer, se esforçar. Quem sabe era o último esforço que ela estava fazendo na vida. Não tinha mais jeito. As forças já estavam se indo. Talvez seja isso que a gente esteja fazendo esses dias aqui. Aquele último esforço para poder tocar as vestes de Cristo, para ser curado. Amém? Eu quero repartir, irmãos, essa palavra e quero orar ainda, pastor, se a gente vai orar. Amém? Eu quero dar liberdade para que o Espírito Santo esteja ministrando sobre as nossas vidas essa noite neste lugar. Eu creio, né, que sonhos ressuscitarão. Eu creio que pessoas serão curadas, não somente fisicamente, mas serão curadas na sua alma, na sua mente, no seu coração. Esse é um lugar de cura, irmãos. Essa é uma realidade espiritual que nós invocamos neste lugar. Nós, neste lugar, acessamos um lugar espiritual, uma realidade espiritual. É um local físico, para que ele possa estabelecer o reino dele, através das nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé comigo?